revelando, né? Eu digo que o ministério da mãe está na filha também. Amém? Nós vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Eu te peço nesse momento, meu querido, minha querida, toda reverência à palavra de Deus. Amém? Ouça a palavra do Senhor nesse momento. Abra suas Bíblias. 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos fazer uma leitura juntamente. Todos vocês encontraram? Quem entender de reino, leia a Bíblia, amém? Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 18. Toda essa passagem. Diz assim, meus queridos, a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a essas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo do zimbro e pediu para si a morte. Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram teus filhos à espada, e eu fiquei só, e procuro-me tirar a vida. Disse Deus: sai e ponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que uma voz lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro me tirar a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Quins, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lado, ungirás profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos, e não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém, queridos?
Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem falado poderosamente neste lugar, desde o começo, todas as palavras aqui, todos os louvores. Meu Deus, como o Senhor fala, meu Deus, através de tudo, Pai. Mas basta que nós ouçamos a tua voz. O que eu quero te pedir hoje, meu Deus, é que nossos ouvidos estejam abertos para ouvir todo entendimento da nossa audição, para escutar aquilo que é do Senhor, Pai por terra. Eu quero te pedir, Pai, que o nosso coração, ele venha ser como uma terra fértil e boa, terra que quando a semente cai, ela produza frutos 30, 60, Senhor. Espírito Santo, queremos ouvir a tua voz, desejamos, Pai, foi para isso que nós entramos aqui, porque o Senhor nos dê direção, Pai. O Senhor fale comigo, Pai, eu preciso. Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz e ser usado por ti. Por isso nós clamamos a ti, Espírito Santo, fala conosco através das Escrituras Sagradas. Meu Deus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Deus? Santo Deus, Senhor. Nós vemos aqui homens sendo usados, como Deus tem falado aos nós. Eu tenho a felicidade de ver como Deus tem usado esta igreja, como Deus tem usado as gerações, e eu volto a dizer, Deus quer usar a sua vida. Deus usa homens, queridos. A palavra do Senhor vai nos dizer, na carta de Tiago, no capítulo 5, versículo de número 17, vai dizer que Elias, ele era um homem como cada um de nós. Ele não era diferente de nós. Ele não tinha nada de mudança. Ele não era um extraterrestre, ele não era um ET. Mas a palavra vai dizer que ele era um homem como cada um de nós. E vai dizer que ele orou, e por 3 anos e meio não choveu. Mas depois ele orou de novo e a chuva caiu. Deus usou a vida deste homem. Deus usa a vida de homens. Eu quero te dizer que Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar essa igreja. Deus usa somente títulos. Deus não usa título de pastor, de apóstolo, de bispo, não. Deus usa a igreja do Senhor. Deus quer usar a sua vida, meu amado, minha amada. Foi para isso que você entrou aqui. Deus está dizendo que Ele quer te usar. Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou lá, o apóstolo vai orar. De fato, meus amados, eu sou um homem militar, eu vou usar minha fé, eu vou orar e algo vai acontecer. Mas eu quero te dizer que Deus quer usar você. Você é o filho de Deus, um homem comum, como Elias. Mas quando nós falamos para ver a vida desse homem, meus amados, esse homem andou debaixo de uma direção tremenda. Nós vemos que ele vai, ele ora ali para que não chove, ele fala assim, a minha palavra não vai chover, porque afinal o que Deus queria fazer naquele reino com Acabe. E quando a chuva cessa, vai dizer que ele é caminhado por Deus para ir à beira do ribeiro. E na beira do ribeiro, esse homem, ele é sustentado ali por corpos. Sabe por quê? Porque Deus é quem nos sustenta. Eu quero dizer que Deus é Deus sustentador. É Deus quem te sustenta. É Deus quem vai te sustentar, meus amados. Não se preocupe, mas alguma coisa nós precisamos para ser sustentado e viver essas maravilhas. Nós precisamos ser direcionados por Deus. Pelo caminho, como foi dito aqui, nas 2 palavras nós precisamos de direção. Direção do Espírito Santo. Direção da palavra do Senhor. Eu quero te dizer hoje, ouça a palavra do Senhor. Deus quer te dar direção. Deus está dando direção para essa igreja. Aleluia. Se você está dando sem direção, não sabe o que fazer, ouça a palavra de Deus. Elias é um homem que ouve Deus falando, ele escuta, e de repente ele vai ali para o ribeiro e vai dizer a palavra que ele é sustentado por um período ali com corpos, porque por períodos, meus amados, Deus não deixa nada faltar. Pode ser que em alguns momentos nós passemos algum momento de aperto, mas Deus nunca deixa faltar para aqueles que andam na intimidade com Ele e na direção com Ele. Deus cuida de nós. Santo é o Senhor Jesus. A palavra vai dizer que ainda Deus continua cuidando desse homem. Agora chegou um tempo que não é para ficar no ribeiro, mas o tempo agora é dele ir na casa do amigo.
Eu quero dizer que tem tempos que Deus vai fazer alguma coisa e de repente Deus muda tempo. Houve um tempo que nós estávamos ali do lado da praia e Deus nos honrou. Eu louvo a Deus. Deus nos sustentou, Deus nos guardou, mas agora nós vivemos um tempo desse lado. Talvez você viveu um tempo em outra cidade e de repente você vem para cá e fala: meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas é tempo de Deus fazer algo com você nesse lugar. Quando eu cheguei aqui, meus amados, eu não sabia, eu nem queria vir para cá. Eu não queria vir para cá, eu vou dizer, eu passo por embora daqui. Mas Deus falou: eu tenho uma obra contigo nesse lugar. Eu quero dizer que Deus tem uma obra contigo quando Ele está ali, aleluia, sendo sustentado ali por aquela viúva não tem nada, ela só tem farinha e um pouco de azeite, mas aquela farinha e um pouco de azeite foi suficiente para sustentar o profeta e aquela família por um tempo. Eu quero dizer que homens de direção de Deus sabem discernir o tempo de Deus para cada coisa. Por isso que Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo debaixo dos. Deus habita assim, Ele está lá nos céus. Ele não tem tempo. Ele é antes, Ele é lá no futuro, Ele é sempre, Ele é eterno. Mas nós, debaixo do tempo, nós precisamos saber discernir cada dia. Tem tempo para chorar, tem tempo para rir. Tem tempo que é para nós dançarmos, tem tempo que não. Tem tempo para cada coisa, meus amados. E nós precisamos saber, às vezes nós somos ansiosos, nós queremos que as coisas aconteçam hoje, que as coisas aconteçam ontem, mas eu quero dizer, há um tempo para todas as coisas. Tem um tempo para tudo. E o Filho de Deus, que está na direção do caminho, ele tem que entender o que Deus está fazendo. Agora Deus tira esse profeta de lá. Ele caminha para outro momento. Aleluia. E esse profeta agora, ele vai ali para a terra. Aleluia. Ele volta para a terra dele e ele faz um desafio. Olha que tremendo esse homem como cada um de nós. Ele faz um desafio aos profetas de Baal, aos profetas de Aserá. Vai dizer que aqueles profetas, eles passam o dia inteiro. Eles passam ali clamando os deuses dele para que descesse com fogo e consumisse o holocausto. E isso não acontece. Porque de fato, só há um Deus verdadeiro. Só há um Deus, meus Deus. Nós temos costume de endeusar as coisas. Nós podemos endeusar, eu posso endeusar essa igreja. Eu, como pastor, posso colocar essa igreja acima de Deus. Essa construção, eu posso me apegar a essas coisas. Para vir do lado da cá, a gente não estava meio apegado, não. Estávamos meio apegados. Sabe por quê? Porque eu e o pastor Gênesis fomos lá, não tinha nada, a gente derrubou a parede, a gente colocou azulejo, né? Isso. Gênesis, eu ajudei, eu estou trabalho, né? Mas estávamos lá, fomos fazendo apego àquelas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado para não endeusar, mas porque Deus é acima de tudo. Eu posso endeusar a minha família acima de Deus. Eu posso colocar o meu trabalho acima de Deus, mas eu quero dizer, Deus tem que estar acima de tudo. Ele tem que estar acima da sua família, acima da sua casa. Somente assim a sua casa vai bem. Somente assim o seu trabalho vai bem. Somente assim as suas coisas vão bem. Quando Deus estiver acima. Quando Deus estiver acima do seu relacionamento. Quando Deus estiver acima do seu casamento. Quando Deus estiver acima das suas coisas. Aleluia, você vai ver tudo fluindo. Porque Deus tem que estar acima de tudo. É a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Sobre tudo. Então, Elias está fazendo um desafio a deuses. Mas quando ele clama o Deus verdadeiro, vai dizer que Deus é tremendo. Ele molhou o holocausto. Fez ali um reino, ele cavou ali, derrubou água, baldes de água sobre o holocausto, mas Deus desce com fogo e consome tudo. Esse homem viu coisas tremendas de Deus. O fogo consome o holocausto. Esse homem, depois que orou, quebrou rapidamente. Vai dizer que ele ora, ele viu uma pequena nuvem. Até uma música, eu vi uma pequena nuvem, eu estava no céu, eu vi uma pequena nuvem, ela só tem uma nuvem. Não tem sinal de chuva, ela não tem
Mas o homem de Deus, meus amados, basta um sinalzinho, basta uma coisinha. A gente tem que aprender, como filhos de Deus, a observar os sinais de Deus. Eu quero dizer que Deus tem sinais, Ele dá sinais das coisas, Ele dá direção para as nossas vidas, mas nós temos que ter fé. Às vezes Deus vai mostrar uma pequena coisa. Esse dia eu estava falando, eu não lembro aqui, meu irmão, a gente pegar uma revelação, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé, sabe por quê? Às vezes as pessoas acham que Deus ele começa a falar no nosso ouvido e descer uma revelação completa, ele começa a falar, não, é isso, e a gente só sai projetando, mas não, a gente tem que ter fé. Deus dá um pequeno sinal, e naquele pequeno sinal a gente começa a falar, abre a boca, e Deus usa. Então nós temos que ter fé, meus amados. Às vezes Deus já está te dando sinais, Deus está dando sinais do operar dele, Deus está dando sinais do derramar dele, Deus está dando sinais da mudança, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar. É muito pequeno, não, é só uma pequena coisa. Viemos para cá, as pessoas tem gente falando, não, mas aí lá ficou vazio. Não, meus amados, a glória de Deus está naquele lugar. Eu quero te dizer que a glória de Deus está na sua vida. Meu Deus, meus amados, o que mais importa para mim e para você é a presença do Senhor, é a glória dele nas nossas vidas. Isso é o que mais importa acima de todas as coisas. Nós temos que parar de diminuir aquilo que Deus está fazendo. Eu quero dizer, Deus está fazendo grandes coisas, mas nós às vezes somos limitados na nossa visão. Basta uma pequena dúvida, basta um pequeno sinal. Fique atento que Deus está te dando sinais nessa noite. Basta uma pequena palavra, basta uma palavra de Jesus, e tudo muda. Querido, basta uma palavra apenas. Né, meu amor? E quando nós ouvimos uma palavra, Deus começa a operar. Quando nós deixamos entrar uma palavra, uma direção, o pastor estava falando que isso, direção do Espírito, ouvir a voz do Espírito. Quando nós começamos a ouvir algo, acontece nas nossas vidas. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque Elias era um homem como todos nós, e ele viu coisas tremendas. Homem de fé, homem que viu fogo cair do céu. Quem aqui já viu fogo cair do céu? Fogo mesmo. A gente vê no Espírito. Eu encho o fogo, não. Eu prego de quando. Amém? Mas Elias, ele viu tudo isso, o fogo consumindo o holocausto. Ele viu uma pequena nuvem, creu, ele viu a providência de Deus, ele viu o poder da oração que Deus fez. Mas agora levanta uma mulher com o nome de Jezabel. E é isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar uma coisa muito séria para a gente. Quero falar sobre esse espírito. Porque levanta-se essa mulher e ela lhe faz ameaças. Ela começa a ameaçar que ele vai morrer até o outro dia. Jezabel é terrível na Bíblia. Acabe ia morrer, mas Jezabel queria reinar no lugar dele. Acabe estava com autoridade, mas Jezabel queria mandar em tudo. Eu quero te dizer, meus amados, que existe um espírito que a igreja tem que estar atenta. Às vezes a gente fica atento à expulsão de demônio, a expulsar legiões, mas existe uma potestade que tem acabado com a vida de crentes, que tem neutralizado a vida de homens que veem o poder de Deus, e tem neutralizado a vida de homens que conhecem a Deus, que conhecem o poder da oração, que conhecem o derramado do Espírito Santo. Homens de intimidade tantas vezes têm sido neutralizados porque não têm visto a atuação dessa potestade, que é um espírito de intimidação. Porque eu não sei se você sabe, meu filho, o inimigo, ele tenta intimidar filhos de Deus, homens usados por Deus. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Esse homem, ele está pregando agora, não vai morrer, ele acabou de ver o poder, homem de ousadia, meus filhos. Parei para entender isso, ele é usado, mas ele falou, eu vou falar com esse rei, não está nem aí. Mas de repente ele é intimidado, e quando ele é intimidado, ele já quer morrer, ele quer voltar para trás. Meus amados, o espírito de intimidação, ele tenta destruir aqueles que estão sendo usados por Deus, aqueles que são vasos, é uma potestade que a gente precisa entender.
diz no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo de número 12, que a nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue, mas ela é contra principados e potestades, contra espíritos tenebrosos espalhados pelos ares. Meus amados, a nossa briga não é com o irmão, o nosso problema não é com pessoas. Às vezes a pessoa até gosta de falar mal, vai atravessar. Às vezes as pessoas podem mentir contra você. Às vezes as pessoas podem tentar puxar o seu tapete. Mas o crente, ele precisa ver o que está por detrás disso. Ele precisa ver o que está atuando nisso. Ele precisa ver o que está atuando naquela pessoa. Sabe por que ele tenta fazer isso? Ele tenta fazer uma bagunça. Ele tenta fazer gente que é amigo a virar inimigo. Ele tenta fazer irmãos que um edifica o outro, a parar de edificar o outro e odiar o outro. Ele tenta fazer nós que somos igreja, unir uma família, a não ser mais a ser uma família dividida. Ele tenta isso o tempo todo. Mas se nós começamos a batalhar com homens contra a carne, nós vamos perder a batalha, meus amados, porque a nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra espíritos tenebrosos que estão espalhados nos ares. Como que atua o espírito de intimidação? Primeira coisa, ele tenta tirar a autoridade daquele que tem autoridade. Acabe era o rei, mas Jezabel quer se tornar rei, rainha no lugar. Ela quer mandar. Acabe, meus amados, ele é, repita comigo, banana. Ele não manda. Frouxo. Então, a mulher ela começa a mandar e ele faz. Eu não estou dizendo, meus amados, olha só. Meu ministério, eu construí, eu falo até hoje, eu não chegaria ao pescoço se não fosse a minha esposa, a vossa tragédia. Sabe por quê? A gente é ansioso, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente quer sair levantando coisas, não vai para levantar, e a mulher sabe o que ela faz? Ela fala, ó, presta atenção. A mulher tem visão ampla. Mas como é que uma mulher age mesmo ali, como a sua soledade, uma mulher te levanta, isso foi falado hoje de manhã na nossa congregação. A mulher está para levantar o homem. A mulher prudente, ela faz o quê? Ela edifica o seu lar. A tola destrói. Agora, a sai, é isso mesmo, né? Agora a Jezabel, a mulher terrível, ela começa a destruir a vida desse homem ele começa a adorar outros deuses, é um dos piores reis que houve nessa nação. E agora ela começa a querer mandar nele, 1 Reis, capítulo 21, no versículo de número 25, vai dizer assim: ninguém ouve, pois como Acabe, que se vendeu para fazer o que é mal perante o Senhor, porque sua mulher Jezabel o instigava. Ou seja, ele fazia o que era mal perante o Senhor, porque a mulher o instiga. O espírito de intimidação, ele tenta tirar a sua autoridade. Nós temos a autoridade de Deus pelo Espírito. Jesus falou isso. E aquele que crê fará obras até mesmo maiores do que ele fez. Nós oraremos e expulsaremos demônio. Pessoas sendo curadas. Se bebemos algum veneno mortal, olha só que tremenda a promessa de Deus. Ele não nos fará mal. Que coisa linda. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma palavra, de uma autoridade. Quero te dizer, você tem uma autoridade de Deus. Não deixe o espírito de intimidação tirar a sua autoridade. Sabe por quê? Quando nós deixamos, nós paramos de chorar. Quando nós deixamos o espírito nos intimidar, nós não nos achamos mais homem de Deus, nem mulher de Deus. Não nos achamos capazes de fazer mais nada. Quantos crentes têm parado de exercer sua autoridade em Cristo? Porque o inimigo tem o acusado dia e noite. Ai, por que você faz isso? Ai, por que você faz aquilo? Você vai perder as coisas assim? Eu quero te dizer que Deus quer te usar. Você tem autoridade no nome do Senhor Jesus. Essa autoridade não é eu que estou te dando, não, meus amados. Não é
vai cair por terra nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Santo é o Senhor Jesus. Por que eu estou falando? Mas aí está falando de Jesus, você está falando que é o Espírito. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 20. Olha lá o que está escrito. Vamos abrir aqui. Mas algumas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel. Quem está falando aqui? É a mesma mulher, não é? Aleluia. Mulheres e diz, profetiza, ensinar e enganar seus servos, para que fiquem, purificam e comam sacrifícios da idolatria. Aqui é uma mulher que vem na igreja. Assim como fala de Balaão também, nessas igrejas de Apocalipse, aqui está citando mais um espírito, esse espírito de intimidação. E olha só o que essa igreja fazia. O que Deus chamou para ela? Porque ela tolerava essa mulher. Mas algumas poucas coisas veio contra ti que deixa Jezabel, ou seja, ela tolera Jezabel fazer o que faz. Nós não podemos tolerar a intimidação. Eu quero te dizer hoje, não tolere o inimigo que tenta atuar contra a sua vida. Aqui não! Aqui não! Se nós deixamos, meus amados, a gente não faz nada. Se nós deixamos o espírito de intimidação nos oprimir, nós não fazemos nada, nós não exercemos aquilo que Deus colocou sobre nós. Eu quero te dizer, eu estou falando essa palavra não para te derrubar, mas para te levantar com a autoridade tremenda de Deus. Santo Deus. Aleluia. Vamos lá. O espírito de intimidação é manipulador. Ela manipulava Acabe para fazer o que ela queria. Para fazer o que ela queria, para conseguir seu objetivo. Ele é manipulador. Ele atua intimidando. Para tímido. Intimidar vem de tornar tímido. Apocalipse capítulo 21, versículo número 8, vai dizer assim: quanto aos tímidos, não herdarão o reino do... Não está falando de introvertido, amém, meus queridos? Uma coisa é uma pessoa introvertida. Eu fui, né? Não vou dizer que eu sou, mas eu fui uma pessoa muito introvertida na minha vida. Eu tinha problema de conversar. Eu tinha problema de saber lidar com as pessoas. Mas Deus foi trabalhando no meu coração. Foi trabalhando na minha vida. Então assim, eu tinha dificuldade de falar. Todo nerd. Dificuldade de falar, dificuldade de se expressar. Mas Deus fez uma obra em mim. Eu não estou falando de introvertido, porque essa palavra tímido vem de você não ter coragem. O inimigo ele tenta tirar a sua coragem. Fala comigo, coragem. É desse jeito que eu queria falar. Você precisa ter coragem. Fala, coragem. Coragem. O inimigo quer tirar a sua coragem, meus amados. Está entendendo? Isso a gente não pode perder. Por isso foi cantado aqui, 2 Timóteo capítulo 1, versículo número 7, vai dizer assim: que Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de domínio próprio. É esse espírito que atua sobre a minha e sobre a sua vida. O espírito que está sobre mim, o espírito que está sobre você é um espírito de poder. Aleluia! Mas o inimigo tenta nos oprimir e fazer com que nós vivemos intimidados, neutralizados. Não podemos fazer aquilo que devemos fazer, não cumprindo aquilo que devemos cumprir, não dando o propósito do qual o Senhor tem nas nossas vidas. Quando o crente é intimidado, aleluia, ele não cumpre o propósito que Deus tem na vida. Santo é o Senhor Jesus. Covardia é perder a coragem. Timidez é nesse sentido. É quando tem uma batalha e você perde a coragem. Nós vamos ver esse espírito de intimidação que intimidando Israel. Ali, Israel é um gigante chamado Golias. E ali está cheio de homens de guerra, cheio de homens para batalha, cheio de homens preparados para lutar, treinado na guerra. Você já fala para Israel?
um gigante. Até que vem um homem chamado Davi. E ele não aceita aquilo, ele não tolera. Ele fala assim: quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Que hoje a gente possa se levantar como homens e mulheres e dizer: quem é esse que está afrontando a igreja do Senhor? Quem é esse que está afrontando os homens do Senhor, homem de Deus e mulher de Deus? Eu não aceito. Você pode vir contra mim com espada, com escudo, com lança, você pode vir com o que for, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Santo é o Senhor. O que me fez o espírito de intimidação? Primeiro causou medo. A palavra está dizendo, ali no versículo 19, versículo 3, 19, capítulo 19, versículo 3, desculpe, dizendo assim: temendo, pois ele passou a ter medo. A pior coisa que existe na nossa vida é o medo, porque o medo é contrário à fé, meus amados. Por isso que Isaías 43 diz assim: não temas, eu sou bom, e não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sabe quando nós estamos temendo? Quando nós tememos? Quando nós não cremos que Deus está conosco. Quando nós não acreditamos que Deus está conosco nessa batalha, nessa peleja. Nós tememos quando nós confiamos na nossa força. Por isso que Jeremias vai dizer assim: maldito o homem que confia no homem. A gente usa essa palavra para falar de quando alguém nos magoa. Mas ele vai continuar, ele vai falar assim: e faz da sua força o seu braço. Ou seja, a palavra não está falando do outro, a palavra está falando de mim e de você. Quando nós confiamos em nós mesmos, na nossa carne, naquilo que nós podemos fazer. Meus amados, uns confiados, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Uns estão aí com a confiança no que tem, com confiança no que possui, com confiança na sua vida, mas a nossa confiança, meu amado e minha amada, a nossa confiança está no Senhor. Elias, ele perde a sua confiança, agora ele está com medo, ele está temendo, e a palavra vai dizer que ele foge. O inimigo fez ele pensar em si. Vai dizer assim: temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. Ele parou de pensar no que Deus tinha por ele e começou a pensar nele. Engraçado que ele correu para salvar a sua vida, mas quando ele chega no deserto, ele faz o que? Ele perde a morte. Quer salvar a vida, mas perde a morte. Alguns vão falar que Elias ficou depressivo. Não, meus amados, ele está debaixo de um espírito que está intimidando ele. E isso tem acontecido na obra de Deus constante. Eu venho aqui um alerta para você. Um alerta para mim na sua vida. Ele começa a pensar nele, mas o crente não pensa nele, meus amados. Paulo diz assim, Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso não é só Paulo, meus amados, nós fomos crucificados com ele. Jesus sempre falou isso ali, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz, vem em mim. A gente morreu pela gente mesmo. Você não vive para a sua vontade, você não está aqui buscando a sua vontade, você entra aqui falando: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso da gente aqui cheio de mel, cheio de problema. Eu tenho os meus problemas. Mas eu quero te dizer que primeiro tem uma coisa que pegou já. A palavra do Senhor diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele faz o bem. Ele cuida, ele trabalha, ele acrescenta. Amém? Eu quero te dizer que Deus cuida de ti. E o que esse Espírito faz? Faz Elias sair do curso. Elias agora, ele está caminhando, ele tinha uma obra para fazer, mas ele faz o que? Ele vai para o deserto. Eu não sei vocês, mas eu já passei por deserto, já passei por vale. E desertos são aqueles momentos
está nos ensinando. E o vale é aquele momento onde Deus nos coloca no lugar onde ninguém está, todo mundo morto, e a gente está lá no profeta. Mas como é quando Deus nos põe nesse lugar? Eu quero dizer que como é quando Deus te põe no deserto, quando Deus te põe no vale. Mas Elias, o texto, quem correu para o deserto aqui? Quem correu para o deserto? Elias. Por que, meus amados? Porque tem deserto que Deus me põe para me ensinar. Tem vale que Deus me põe lá para profetizar. Mas tem deserto que não era para eu passar. Tem deserto que não é para eu entrar. Tem lugares que não é para eu pisar. Tem lugares que eu mesmo atalho com meus passos. Tem sofrimentos que eu mesmo busco às vezes. Por quê? Porque sai da direção e do curso. Hoje Deus quer corrigir a direção e o curso das nossas vidas. Se nós entramos em lugar que não era para entrar, Deus está dizendo hoje: entra na posição pela qual eu te chamei, na posição pela qual eu te coloquei. Elias entra lá, e quando diz a palavra, quando ele entra, Deus ele começa a falar com ele. A primeira pergunta de Deus é: o que faz isso aqui? Não era o lugar para estar. Amém? Saiu do curso, ele mesmo foi para o deserto, perdeu a esperança e desejou a morte. Mas agora vai dizer como que nós vencemos a intimidação. Primeira coisa, vai dizer que ele sai do curso. E quando ele sai do curso, vai dizer a palavra que um anjo veio alimentar. Eu quero dizer hoje, nós estamos sendo alimentados aqui. Você está sendo alimentado pela palavra. De domingo a domingo a palavra é ministrada e nós somos alimentados por ela. Deus nos alimenta, Ele nos fortalece. Quando nós estamos na união, quando nós estamos na comunhão, quando nós estamos em Cristo, meus amados, nós somos alimentados constantemente. Quer vencer a intimidação? Se alimente de Deus. Se alimente do Senhor. Com as coisas de Deus, estude a palavra, busque em oração. Sabe qual a pior coisa que acontece? O texto vai dizer que Elias ele come aquela comida que for ajudar, mas ele faz o que? Ele dorme. Quantos de nós entramos na igreja, comemos o alimento que é ministrado, somos alimentados aqui dia a dia, mas quando saímos aqui, nós dormimos espiritualmente? A palavra do Senhor vai nos dizer, Efésios capítulo 6, se eu não me engano, 14 ou 15, vai dizer assim, diz 5, 14 ou 15, desperta tu que dormes, levanta-te diante dos mortos, e Cristo resplandecerá em ti. Desperta dentre os mortos. Aquele que dorme, morreu espiritualmente. Deus quer nos levantar de todo sono espiritual hoje. Se houver sono espiritual hoje, não vai ter mais. Se houver alguém dormindo espiritualmente hoje, não. O espírito de intimidação, ele tenta nos fazer dormir espiritualmente. Deus vai dizer que uma segunda vez ele come, mas agora ele caminha. E com aquela caminhada, com aquela comida, ele caminha 40 dias, 42. E Deus começa a trabalhar. Quando ele está na caverna, ele vai ver um mover tremendo. Ele começa a ver um forte vento. Deus não está no vento. Ele começa a ver um terremoto, mas Deus não está no terremoto. Ele vê um grande fogo, mas Deus não está no fogo. O homem de Deus tem que ter visão, meus filhos. Nem tudo que nós vemos, Deus está. Nem sempre Deus vai estar no forte vento, no terremoto, no grande fogo. Mas muitas vezes Deus quer falar no íntimo seu, suave e tranquilo. Naquele momento Deus queria falar com Elias na intimidade. Quando ele ouviu o cisto suave, vai dizer que ele está escumando o seu tapete, cobre a sua cabeça. Ele cobre a sua cabeça. E ali ele começa a falar com Deus. O talite é um manto de oração. Elias foi orar. Foi na oração que Elias se encontrou com Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer que Deus hoje está te chamando a orar.
intimidação do inimigo, nós precisamos orar. Nós não oramos só quando entra na igreja. Nós não oramos só quando entramos aqui. Aleluia, quando o pastor fala, vamos orar, não. Mas nós precisamos orar, buscar intimidade com Deus. Por isso que Salmos 25:14 vai dizer assim, que a intimidade com Deus é para aqueles que o buscam. A esse Ele dá a conhecer das suas alianças. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos Ele, mais nós vencemos as batalhas da nossa vida. Sabe por que nós não vencemos muitas coisas? Porque não buscamos intimidade, porque não desenvolvemos o manto da oração para buscar o Senhor. É no manto da oração que a gente vê Deus nas coisas tranquilas. É assim. Foi no momento da oração que Deus falou com ele. Deus falou com ele. A palavra do Senhor vai dizer, Ezequiel capítulo 2, versículo 2: põe-te em pé e falarei contigo, porque Deus fala com homens que estão de pé. De pés, o pastor fala de pés. O pastor Feliz pegou essa também, né? Porque a gente fica sobre nossos pés. Em português seria mais correto mesmo, né? Então Deus fala com homens que estão de pé, mas não de pé que eu estou aqui, mas de pé espiritualmente. Porque não importa como eu estou por fora. Por fora pode ser aqui, ó, apóstolo Rogério está de pé hoje, mas por dentro só Deus sabe.